Meus prezados irmãos, terceiro domingo do Advento, estamos no domingo da alegria, domingo chamado Alegrai-vos, Gaudete, porque pelas palavras de São Paulo aos Filipenses, da primeira leitura, que a igreja repete na antífona de entrada, do introito, a igreja nossa mãe, ao se aproximar o Natal, nos convida a nos alegrarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, gostaria de dar duas palavrinhas apenas sobre a liturgia desta Santa Missa. Primeiro, a palavra alegrai-vos. Segundo, uma palavra do Evangelho de São João, que nós acabamos de ouvir, endireitai o caminho do Senhor. O tema da alegria cristã é um tema muito importante. Nós cristãos não devemos nunca deixar de possuir essa qualidade, que foi uma qualidade de todos os cristãos de todos os tempos: a alegria. O Papa Bento XVI, num sermão que ele fez, se não me engano, em 2007, também no terceiro domingo do Advento, ele explica para nós um pouco o motivo dessa alegria. E ele diz assim: o apóstolo exorta os cristãos a se alegrar, porque a vinda do Senhor, isto é, a sua vinda gloriosa, é certa e não tardará. Vejamos, os primeiros cristãos, eles se alegravam porque Jesus estava para vir de novo. E a fé dos primeiros cristãos era tão grande em nosso Senhor, que eles achavam que a vinda do Senhor estava iminente, que estava próxima. E o Papa diz assim: de que maneira o Senhor está próximo? Em que sentido devemos entender essa proximidade de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, pensa evidentemente na vinda de Cristo e convida-os a alegrar-se, porque ela é uma certeza. Contudo, o próprio São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, adverte que ninguém pode conhecer o momento da vinda do Senhor. E admoesta contra qualquer alarmismo, como se a vinda de Cristo fosse iminente. Assim, já então, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, diz o Papa, compreendia sempre melhor que a proximidade de Deus não é uma questão de espaço, nem de tempo, mas uma questão de amor. O amor avizinha. Que coisa linda, que meditação bonita é essa. Os primeiros cristãos amavam tanto a nosso Senhor, que eles tinham tanto ainda gravado na sua memória a figura de Cristo, a personalidade incrível do Senhor, que eles achavam que Jesus, de fato, iria voltar de maneira ainda naquela geração. E São Paulo é obrigado a dizer: olha, nada de alarmismos. Nós não sabemos o dia nem a hora, Jesus mesmo disse. Mas essa questão da proximidade, então, nós a resolvemos quando nós lembramos que quando nós amamos uma pessoa, aquela pessoa sempre está próximo de nós. Ainda que distante geograficamente, não é? Ou cronologicamente, quando nós perdemos o ente querido, se nós amamos aquela pessoa está sempre no nosso coração, na nossa memória. E o Papa diz isso: o amor avizinha. Portanto, nesse domingo da alegria, devemos nos lembrar quantos motivos nós temos para nos entristecer, mas muito mais motivos nós temos para nos alegrar, porque Deus não se esquece de nós. Deus está próximo de cada ser humano, de cada um de nós. Não só está próximo, mas eu diria, está dentro de nós. Isso é uma verdade que deve nos arrebatar. Essa verdade deve destruir, deve destronar toda e qualquer depressão, pensamento de derrotismo. Por quê? Porque Deus está perto.
O outro pensamento que o Papa desenvolve, também explicando esse fato, e o Papa diz assim: Deus está próximo, está comigo, está conosco, na alegria e no sofrimento, na saúde e na doença, como amigo e esposo fiel. E esta alegria persiste também nas provações, no próprio sofrimento. E não permanece na superfície, mas no profundo da pessoa, que se recomenda a Deus e nele confia. Que frase linda é essa! Então, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das borrascas da vida, se nosso Senhor está na barca da nossa alma, há tranquilidade e segurança. Já falei aqui e repito, dizem que no olho do furacão, daqueles tornados imensos, né, que há nos Estados Unidos, que destroem as casas, que leva tudo para cima, destrói tudo, devasta as cidades, dizem, é uma lenda, né? Dizem que no olho do furacão há paz, tranquilidade. Pois bem, a vida do cristão é isso. Embora todas as coisas se agitem e girem em torno de nós, se eu estou com Deus, nada temo. Como aquele salmo, né? Nada temo, porque o Senhor está comigo. Alguns perguntaram, mas ainda hoje é possível esta alegria? Dão-nos a resposta com a sua vida. Homens e mulheres, diz o Papa Emérito, Papa Bento XVI, homens e mulheres de todas as épocas e condições sociais, felizes por consagrar a sua existência ao próximo. Não foi porventura a beata Madre Teresa de Calcutá, nos nossos tempos, uma testemunha inesquecível da verdadeira alegria evangélica? Viver cotidianamente em contato com a miséria, a degradação humana, a morte. A sua alma conheceu a prova da noite escura da fé, contudo deu a todos o sorriso de Deus. Madre Teresa de Calcutá é um exemplo incrível para nós. Ela vivia no meio de uma pobreza, de uma miséria. Dizem que a primeira pessoa que ela conseguiu, que ela se dirigiu, que estava caído lá nas ruas de Calcutá, nos bairros mais pobres, era uma pessoa que estava agonizando e os ratos estavam comendo a sua perna. Ela estava viva, aquela pessoa estava apodrecendo em vida ali. E ela pegou aquela pessoa com todo o carinho, e ela relembrou aquela pessoa da dignidade dela. E ela sempre vivia feliz. E nós? Quantos motivos nós temos para nos alegrar? Não vamos olhar só para o lado ruim da vida, só para as coisas ruins, não. Nós temos que olhar que nosso Senhor está perto de nós. Lemos nos seus escritos, Madre Teresa: nós aguardamos com impaciência o paraíso, onde está Deus, mas depende de nós estar no paraíso já aqui na terra, e desde este momento. Olha que frase profunda, vou falar de novo, hein? Prestem atenção. Nós aguardamos com impaciência o paraíso, onde está Deus, mas depende de nós estar no paraíso já aqui na terra, e desde este momento. Ser feliz com Deus, disse ela, significa amar como Ele, ajudar como Ele, doar-se como Ele, servir como Ele. E o Papa termina dizendo: sim, a alegria entra no coração de quem se põe ao serviço dos pequenos, dos pobres. Deus habita em quem ama deste modo, e a alma está em júbilo. Se ao contrário se faz da felicidade um ídolo, erra-se o caminho, e é verdadeiramente difícil encontrar a alegria de que fala Jesus. Infelizmente, é esta a proposta das culturas que colocam a felicidade individual no lugar de Deus,
mentalidade que encontra um efeito emblemático na busca do prazer a todo custo, a difusão do uso de drogas como fuga, como refúgio em paraísos artificiais, que depois se revelam totalmente ilusórios. Por que o índice de pessoas sem sentido para viver é tão grande hoje? Afinal, o nível de vida, a qualidade de vida aumentou de 70, 50 anos para cá. Mas por que tem tanta gente sem sentido para viver? Porque não encontrou ainda Deus. Deus está tão próximo e a pessoa está tão longe de Deus. Gente, nós podemos estar aqui sentados na igreja e temos Deus, nosso Senhor, tão perto da gente, e a gente pode estar tão longe de Deus. Mas a culpa não é dele, a culpa é minha, porque sou eu que tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus está aqui, Deus está conosco. Segundo pensamento: endireitai o caminho do Senhor. No advento, nós somos convidados a endireitar o caminho para a vinda do Senhor, para a vinda de Deus. Não só a celebração histórica, externa do Natal, mas sobretudo, nós somos convidados a encontrar a Deus que está perto. O Senhor está perto. E como consequência desse endireitai os caminhos do Senhor, é preciso que eu tire todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que é obstáculo para que Deus, de fato, seja o Senhor da minha vida. Quais são os obstáculos? Primeiro, o pecado, o grande obstáculo. Quando a minha vontade se põe em xeque, quando eu me coloco de frente com a vontade de Deus. Ou seja, eu quero uma coisa, Deus quer outra. Então vamos tirar isso. O que é que na minha vida pessoal particular, seja por pensamento, por palavra, por ação, o que é que na minha vida é obstáculo para que eu me encontre e encontre o menino reclinado na manjedoura, como encontraram os pastores? Então tiremos da nossa vida esses obstáculos. Endireitai o caminho do Senhor. Porque não é possível ser alegre e feliz, como o Papa disse, e ao mesmo tempo se alegrar com o pecado. Ou nós nos alegramos com Deus na nossa vida, com uma consciência pura, tranquila, em paz, ou então nós nos alegramos com as coisas do mundo. Então façamos a escolha, escolhamos a melhor parte, não é? De maneira que nós não escutemos aquela frase que São João Batista disse aos fariseus: no meio de vós há alguém que vocês não conhecem. Não, nós cristãos, nós filhos e filhas de Deus, devemos conhecer sim a Deus. E isso eu não posso fazer por você, nem você por mim. É cada um pessoalmente, individualmente, é que precisa encontrar a Deus. Encontrar a Deus quando nós o escutamos agora, por exemplo. E encontrá-lo quando nós o recebemos na comunhão. Encontrá-lo na nossa oração pessoal. Portanto, fiquemos com esses dois pensamentos. Alegrai-vos sempre no Senhor e endireitai o caminho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.